Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas de geografia do nosso tema bairros, né? Hoje nós vamos fazer as atividades da página 17 até a página 24. Mas antes, nós vamos relembrar os diferentes tipos de bairro. Lembram? Nós temos os bairros residencial, que é de residência, né? Bairros comercial, que é o de comércio, de lojas, etc. Bairro industrial, que é onde tem as fábricas, né? As pequenas fábricas também. E os bairros mistos, que é uma mistura de tudo isso que a gente já falou, né? Então, o bairro ele pode ser misto com residências e comércio, ou comércio com indústria, indústria com residência, enfim. Então, nós temos esses bairros que a gente pode estar observando aí ao nosso redor, do seu bairro, onde você mora, onde mora a sua família, né? Então, nós fizemos essas atividades aí também. Lembra que nós já fizemos? Então, vamos aí na página 17, nós vamos falar sobre as mudanças que ocorrem no bairro, certo? Mudanças e permanências na paisagem, em relação à paisagem. Porque tudo se transforma, né? As árvores crescem, novas casas aparecem, novos prédios aparecem, ou um prédio que estava lá não está mais porque foi demolido, um parque surgiu ou um parque sumiu. Então essas coisas acontecem com o tempo, a partir dos anos, né? Aí na página 17 nós temos essas três imagens, certo? Essas três imagens correspondem ao mesmo lugar, né? As duas primeiras aqui, olha, pelo menos essa primeira aqui é uma figura, é um desenho, né? Dos Arcos da Lapa no Rio de Janeiro. Esse desenho foi feito em 1806, tem mais de 100 anos, ó. Já no segundo, também é os Arcos da Lapa, mas em 1867. Passaram-se 61 anos dessa imagem para outra. Vocês conseguem perceber as mudanças? Né? Aqui a gente consegue ver mais elementos naturais, aqui nós vemos mais elementos culturais, certo? Mais casas, né? E na terceira foto, já que já é foto mesmo, né? Também são os Arcos da Lapa, aqui, olha, aqui embaixo, né? Lá no Rio de Janeiro, e essa foto é um pouco mais recente, é de 2012, então já se passaram 8 anos dessa foto, né? Então, de 8 anos para cá, será que teve outras mudanças? Provavelmente, né? Então, o que são Arcos da Lapa? Aqui tá falando, você sabia? Lapa é um bairro famoso no Rio de Janeiro, então Lapa é o nome do bairro, né? Nesse bairro é possível visitar os arcos. Por quê, gente? Porque tem esse desenho, né, ovalado, assim, um arco, né? Os Arcos da Lapa, uma grande construção que se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade. Então, isso é uma construção histórica. Ela tem história, tem um motivo, né? Porque fizeram esses Arcos da Lapa. E acabou sendo parte da identidade da cidade do Rio de Janeiro. Se você não conhece a cidade do Rio de Janeiro, um dia quando você for lá, você pode visitar esse local, né? É um local bem antigo. E aqui bem no meio da página nós temos o quê? Um QR Code com um joguinho. E se refere a esse tema aqui, tá bom? Na página 18, nós temos aí algumas reflexões. Olha aqui os balãozinhos, né, de pensamento. Então são reflexões. Letra A. Quais pistas ajudam a explicar o que aconteceu no bairro da Lapa? O que aconteceu em relação à primeira foto com a terceira foto, né? Com a primeira ilustração à terceira. Olha, muita coisa mudou. Se você olhar bem, mudou, né? Dá para perceber. Não só a questão do estilo, né? Do desenho, porque antes não tinha máquina fotográfica, era desenho, né? Aqui a máquina fotográfica não tá colorida, né? Tá no tom sépia, né? E aqui embaixo já tá colorido, você consegue ver mais. Mas do terceiro pro primeiro mudou muita coisa? Mudou, né? Mais prédios, aqui não tinha prédios, né? Mais construções, menos elementos naturais. Então, tudo isso a gente consegue perceber. Na sua opinião, quem é o principal agente de transformação da paisagem do bairro? Quem que fez essas mudanças aqui, desse aqui para cá? Foi a natureza? Foi o ser humano? Né? Quem fez essas mudanças aqui no bairro?
E na letra C, essas transformações aconteceram em dias ou décadas. Então, dessa primeira ilustração para a terceira foto, essas coisas aconteceram assim, ó, de um dia para o outro, ou demorou uns anos? No caso lá tá falando de décadas, né? Décadas são 10 anos, né? Então, mudou com os dias ou com as décadas? O que vocês acham? Em sala de aula a gente comenta, tá bom? Aí a menininha tá falando, ó, no bairro em que eu moro, estão construindo um prédio residencial onde antes havia uma casa com um grande quintal. Essa é a realidade de muitas construções do Brasil, né? Antes dos prédios, ali moravam pessoas em casas com grandes quintais, às vezes até em fazendas, né? No bairro que eu morava no Brasil, o bairro onde é a minha casa, que é um prédio também, nesse bairro era uma fazenda. Então o dono vendeu, foi loteado, fizeram vários lotes, loteamentos, e lá tem casas e prédios. E o meu prédio, então, é nesse bairro. Então, antigamente, alguns anos atrás, aonde eu moro, era uma fazenda, né? Então, observe se no bairro onde você mora ou estuda, há alguma obra em construção, reforma ou demolição. Depois conte para os colegas da turma. Então, aqui em volta da escola, por exemplo, uma vez a gente estava olhando uma casa sendo construída, né? Ela foi construída no local de outra casa. Só que essa outra casa tinha um quintal. Então, eles demoliram a casa, dividiram o terreno em duas partes e construíram duas casas diferentes para duas famílias, né? Bem pertinho aqui da gente. Então, isso acontece em vários outros lugares também, não só aqui na nossa escola. O texto aqui na página 18. Os seres humanos transformam as paisagens por meio de seu trabalho para atender às próprias necessidades. Essas mudanças podem ocorrer em períodos curtos de dias ou durar meses até mesmo anos. Algumas construções são rápidas. Aqui no Japão eles constroem casa assim rapidinho, né? Em alguns dias eles constroem uma casa, no máximo 3 meses, né? Agora tem construções que demoram um pouquinho mais, que precisam de ter mais tempo para a fundação ficar segura, para o telhado ficar seguro, né? Ao demolir, construir ou reformar casas, prédios, ruas, estradas, pontes, entre outras atividades, as pessoas constroem novas paisagens, transformam isso tudo, né? Fica uma nova paisagem. Então, por exemplo, uma ponte demora-se muito tempo para construir, não é de um dia para o outro, né? Diferente de uma casa que é mais rápido, né? Página 19, nós vamos falar então dessas transformações. A natureza também faz transformação, não é só o ser humano. Então, olha só, a gente vai falar agora especificamente da natureza. A ação de elementos naturais como sol, vento, água, chuva, né? Os rios e mares também transformam as paisagens. Então, uma coisa triste que aconteceu, por exemplo, no Japão em 2011, que foi o terremoto, então veio as ondas do mar e destruiu tudo que estava ali em volta, as casas, né? Alguns prédios também. Hoje, essa área está totalmente transformada, totalmente diferente, né? Então, nem todas as casas foram reconstruídas, tem muitos lugares abertos ainda, né? Então, foi uma ação humana? Essa transformação foi ação humana? Não, foi a natureza, né? Quando tem um terremoto, quando tem um maremoto, um furacão, isso pode também trazer mudanças na natureza, né? Muita chuva, muito vento, muito sol. Com o passar do tempo, eles também desgastam, estragam as coisas, né? Por isso que as casas precisam ser reformadas, porque com o passar do tempo essas coisas se estragam também. Então aqui, olha, nós temos uma paisagem de uma praia lá em Jericoacoara. Olha que nome legal, Jericoacoara, é um nome indígena, tá? E fica no Ceará. E por falar nisso, esse lugar é muito bonito, tem praias muito bonitas lá. Com o passar dos anos, a rocha foi se transformando com a ação da própria natureza. Então esse formato que ela tem aqui, esse buraco aqui no meio, né? Esse monte de ponta, isso foi por causa do quê? Muito vento, chuva e o sol. Isso faz com que haja essas transformações. Daqui, por exemplo, 500 anos, a gente não vai estar aqui, né? Mas as pessoas que morarem aqui vão ver essa foto e vão comparar. Nossa, tá tão diferente hoje, né?
quebrou umas pedras aqui, algumas coisas já não estão mais nesse lugar, então pode haver algumas mudanças ali também. Então, olha, na sua opinião, que elementos naturais são os principais responsáveis pela formação da pedra furada? Quem fez essa mudança aqui na pedra furada? É o nome desse local aqui, ó. Foi o sol, o vento, a água da chuva, a água do mar ou tudo junto e misturar, né? Tem que lembrar que aqui em volta é praia, né? Então, às vezes o mar fica agitado, as ondas batem com força, vai quebrando a pedra, né? Então, pedra furada é o nome desse lugar. E tem aqui um QR Code com uma informação. Dá uma olhadinha aí também. Então, na página 19, nós já temos aqui uma atividade para fazer, ó. Número 1. Geralmente, as grandes cidades, as paisagens dos bairros estão em constante processo de transformação. Está sempre mudando, tanto pela ação humana quanto pela ação da natureza. Observe as fotos. Em seguida, relacione a legenda às paisagens correspondentes. Que fotos são essas? São essas aqui, ó. São essas fotos. Então, nessa página, na página 20, vocês vão colocar aqui nos quadradinhos o que é A, B, C, D ou E. Então, dá uma olhadinha aí, olha. O que essas fotos estão mostrando para você, olha. Elas estão fora da ordem, tá? Então, aqui nós temos um casarão sendo demolido. Aqui, olha, tem um buraco. Aqui, provavelmente, é o local onde estava esse casarão. Aqui tem um prédio moderno. E aqui está o casarão. E aqui está a construção do prédio. Então, volta lá na página 19 e vamos seguir as recomendações aqui, ó. A. Mansão Matarazzo, construída em 1896, na Avenida Paulista, em São Paulo. Olha, a mansão. O que quer dizer mansão? Mansão é uma casa muito grande, né? Então, quem é a letra A aqui, olha? Onde que está a mansão Matarazzo? Então, olha aí onde que está a mansão e coloca a letra A. B. Demolição da mansão Matarazzo em 1996. Olha, gente, que dó. Ela durou 100 anos. 100 anos depois, ela foi demolida. Em 1896 foi o ano que ela foi construída. Em 1996 foi o ano que ela foi demolida. Passaram-se 100 anos, né? Então, qual daquelas fotos lá mostra a demolição da mansão? Coloque aí a letra B no quadradinho, tá bom? Letra C, limpeza da demolição e fundação do terreno em 2012. Então, ela foi demolida em 1996 e começaram a construir em 2012. Qual dessas fotos está mostrando a limpeza e a fundação de uma nova construção aí? Onde que é a letra C aqui? Né? Coloca aí a letra C. A letra D é a construção do shopping e da Torre Matarazzo em 2013. Então, no lugar da mansão, hoje é um shopping. Qual daquelas 5 fotos tem a construção aí do shopping? E a letra E é finalmente o shopping pronto. Qual dessas 5 fotos está a foto do shopping pronto? Então, o shopping hoje está no lugar da mansão Matarazzo, né? Então, era uma mansão muito bonita, uma casa grande, né? Com certeza tinha muita história ali também. Eu fico com dó de demolir esses tipos de construção, porque nessas casas tem a arquitetura da época, tem as histórias ali, né, registradas. Então, assim, dá dó, né? Mas tem horas que precisa fazer isso. Na página 21, número 2, tem um poema, né? Memória, de Rosiana Murray. Então, há pouco tempo, aqui havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda. Pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Então, aqui está mostrando casas, aqui um terreno. E hoje tem as casas ainda, mas o terreno tem o que agora? Prédios, né? Então, está dizendo que a cidade destrói, constrói e reconstrói, né? Então, letra A. Escreva o nome dos elementos que compõem a paisagem descrita no poema. Quais os elementos que está falando aqui no poema? Escreva aqui, tá?
Então, eu vou ler de novo. Há pouco tempo, aqui havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda. Pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói e reconstrói. Então, quais os elementos naturais que falam lá no poema? Escreva aqui nessa linha. B. Os elementos que você citou são naturais, criados pela natureza, ou culturais, construídos pelo ser humano. A gente já falou sobre isso também, né? C. De acordo com o texto, é correto afirmar que o poema retrata uma paisagem transformada pelo trabalho humano, ou o poema retrata uma cidade destruída pela ação da natureza. Ao contrário do tsunami que teve aqui, que foi destruído tudo pela natureza, né? Nesse poema tá falando isso? Aí na letra, no número 3, tem um QR Code com um joguinho. E faz também, gente, não deixa de fazer não, tá? Observem essas 3 fotos. Olha aqui as legendas, ó. Fortes chuvas contribuíram para esse deslizamento de terra em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Essa segunda aqui, ó. Rocha no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná. A chuva, o sol e o vento são alguns dos elementos que contribuíram para o desgaste da rocha, deixando em formato de bota. E essa terceira foto, queimada natural em Portugal, causada por um raio ou descarga elétrica atmosférica. Então, o que é para fazer essa atividade aí, ó? Observe as fotos e leia as legendas. Já fizemos a leitura, né? Em seguida, escreva o nome dos elementos naturais que contribuíram para a transformação dessas paisagens. Então, na primeira foto, o deslizamento de terra aqui, olha, foi causado por quê? Fortes chuvas. Então, as chuvas fizeram as terras ali da montanha, né? Do monte aqui se cair, deslizar, né? E aqui embaixo, o que transformou essa paisagem? Aqui tá falando a chuva, o sol e o vento. Esses elementos fizeram com que se transformasse aqui, né? E aqui no terceiro, o que está acontecendo aqui? Pegando fogo, né? Então, qual é o elemento que fez com que pegasse o fogo? Tá escrito aqui na legenda. Então, esse aqui eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá bom? Depois em sala eu corrijo. Então, aí embaixo, com a ajuda de um adulto da família, agora vocês vão precisar da família de vocês. Vocês vão responder. A paisagem do bairro onde você mora já passou por alguma modificação causada pela ação da natureza? Qual? Se você mora onde você, né, no seu bairro aí há muito tempo, se os seus pais souberem responder, dar essa resposta para essa pergunta, responde, né? Se você mora há pouco tempo, não tem como saber, escreva aqui, moro há pouco tempo, né? Então não tem essa informação aí, tá bom? Na próxima página, na página 23, temos atividade número 4. Compare essas fotografias. Elas retratam a Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, Minas Gerais, em épocas diferentes. Olha a minha cidade, a cidade que eu nasci lá no Brasil, né? Então aqui é a Praça 7 de Setembro e aqui também é a Praça 7 de Setembro. Compare as duas fotos. Como essas duas fotos são? Olha só, a primeira, ela nem é colorida, né, gente? Ela é preta e branca. A segunda, ela já tá colorida. Elas mudaram? Tem elementos parecidos aí? Aqui tem o mesmo elemento, né? No centro aí da praça. Mas em volta, teve modificações em volta dela? Então, muitos bairros apresentam elementos que permanecem na paisagem com o passar do tempo. São as construções históricas, como igrejas, praças e monumentos. Então, esse monumento aqui, que parece uma espada, né? É em homenagem a 7 de setembro. O que é 7 de setembro? É uma data importante no Brasil que comemora-se a independência do Brasil. É quando o Brasil parou de ser colônia de Portugal e se tornou um país independente, né? Através de Dom Pedro I. Então, esse monumento, ele retrata esse período, né? Então, praças, igrejas, monumentos são construções
históricas, eles marcam datas importantes, né? Construções, tipos de arquitetura, né? Então eles têm muita história e geralmente eles são preservados. Então, o obelisco, que é o nome desse monumento aqui, ó, o obelisco é um tipo de monumento comemorativo criado pelos antigos egípcios. Olha que interessante! Esse tipo de construção é uma herança dos egípcios. Na Praça 7 de Setembro, em Minas Gerais, representa a comemoração da independência do Brasil. Lá ele é conhecido como Pirulito. Né? Então eles deram um apelido para esse monumento aí, chamam ele de Pirulito. Eu chamaria ele de espada, porque ele parece mais uma espada, né? Mas cada um com seu cada um, né? E você, que nome que você daria para esse obelisco aí? Então, a última página, página 24 da apostila desse vídeo de hoje, é a continuação das atividades. Então, letra A, marque um X na resposta correta. As paisagens fotografadas são formadas por elementos naturais, culturais ou naturais e culturais? É uma resposta só, tá? O segundo ponto, nas paisagens fotografadas, predominam os elementos o quê? Naturais ou culturais? Que paisagem que eu tô falando, gente? Essas aqui, ó, tá bom? O que predomina mais aí? Elementos naturais ou elementos culturais? Letra B, com o passar do tempo, que elemento permaneceu na paisagem fotografada? O que não mudou naquelas duas fotos? O que essas duas fotos têm em comum? Lembra? Lembra dos egípcios? Então. Letra C. Escreva as transformações que ocorreram na paisagem da Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, escreva aqui as mudanças que ocorreram de uma foto para outra. Combinado? Então, esse vídeo vai até essa página, página 24. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os costumes e tradições dos bairros. Cada bairro tem o seu costume, a sua tradição, um tipo de povo diferente, né? Então, lá no Brasil tem bairro italiano, bairro português, bairro japonês e assim por diante, né? Então, isso também faz parte da história, da relação do bairro ali com as pessoas que moram em volta. Combinado? Então, façam as atividades, assista esse vídeo várias vezes se preciso for. Na próxima aula, vamos corrigir essas atividades e fazer também as atividades da apostila de atividades, tá bom? Pessoal, tomem sol, bebam água, se cuidem, tá bom? Não fique doente por bobeira não, tá? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, fiquem com Deus.